Ontem, o Eduardo Gabardo trouxe em 0 hora dessa notícia da possível rescisão contratual do atleta com o Al-Shabaab, o que agitou justamente o domingo para os torcedores do Grêmio. E nos bastidores há um otimismo pelo desfecho positivo para esse negócio, mas ainda os dirigentes tratam com muita cautela para ninguém cravar que o Cuéllar será jogador do Grêmio. Há expectativa que nós possamos ter novidades ainda hoje em relação a esse negócio. Ontem teve uma postagem que chamou a atenção do Cuéllar nas redes sociais, uma foto com a legenda quase pronto. Para quem nos acompanha no YouTube de GZH, a gente tem essa postagem do Cuéllar com essa legenda quase pronto. E na sexta passada ele foi titular do Al-Shabaab na derrota para o Al-Ahly e teve atuação bastante criticada. E aí, minha gente, tá nessa expectativa pela chegada do Cuéllar? Eu acho um jogador muito interessante, acho que ele pode tranquilamente ser o jogador que o Grêmio tanto precisa na cabeça da área, um jogador que tem liderança, que é forte, que é um jogador já testado. Ele é incontestável, né? Ele é incontestável. É desses jogadores que chega como titular absoluto e ninguém vai discutir se ele vai ou não participar porque tem que se adaptar. Não, ele chega jogando aqui. Gente, espera só um pouquinho. Pegaram... que é esse jogo aí, cara? É o jogo do final de semana. É o jogo mas o Sheik pegou e sublinhou o Cuéllar. Mas foi essa a atuação que ele foi criticado. Mão pesada do Sheik. Mas só tá correndo atrás da bola o Cuéllar, hein? Sabe quem é? Volta ali, Quem Sheik. é o preparador físico do Al-Shabaab? Ali, sempre atrás. Sheik, tu tem que voltar um pouquinho, porque tem que mostrar para lembrar pro Vaguinha. Não, volta tudo. Volta tudo que é importante pro Vaguinha saber. Tá sempre atrás. Você quer aquele lateral esquerdo correndo atrás lá? Adivinha? Ué, como é que eu vou saber? Robert Renan. Robert Renan. Ele é o lateral esquerdo correndo atrás. Ele conseguiu participar dos 2 gols de forma negativa. Mas é só para contextualizar, a gente está trazendo Robert Renan de novo, os melhores momentos, porque ele foi muito criticado em relação a essa atuação, até daqui a pouco. Eu vi esse jogo. Fazendo o corpo mole, né? Perdidinho. Na verdade não é isso. E tá meio gordinho, hein? O treinador... começa o Vaguinha! Já começa, Vaguinho. Tá botando defeito do jogador. Vai, cuidado, Internacional. Deixa em paz. Olha ali. O time é horroroso, esse time aí. Na verdade, os dois são horrorosos. Mas o Robert Renan fez grande participação do Robert Renan na partida. Só que o que é importante dizer é jogador que chega num ambiente, e aí entra um lado que é muito triste, né? Do que a gente está vivendo aqui no Brasil, de um modo geral. O Grêmio não tem nada. O Grêmio não tem volante. O Grêmio não tem um primeiro volante. O Cuéllar chega aqui dono da posição. Pode melhorar fisicamente, pode ter que tirar um pouco o futebol árabe da história dele. Acho que sim, porque a gente sabe que o nível é um pouco mais baixo, o tipo de jogo, quantidade de jogo e tal. Mas, vai jogar aqui fácil, rindo aqui no meio do futebol brasileiro e vai ser um jogador muito importante para o Grêmio. Uma das lideranças, chega como liderança do grupo do Grêmio. E aí, Munari, o que tu vai me dizer? Não, é assim, é que esse futebol depois de ver a atuação dele. Esse futebol aí e o dos Estados Unidos, a gente tira pouca coisa disso aí, sabe? Isso é um jogo... Bem, só que ele só pra te informar, ele tá há 5 anos lá já. Eu sei, esse que é o problema, a dúvida sobre ele é exatamente isso. Quando ele tava no outro time no Al-Hilal, como é que é, o do Azul, lá que jogava que eliminou o Flamengo Isso, é o Al-Hilal. O Ramon Dias, era um nível um pouquinho maior. Mas o campeonato, esse jogo passa, tá mostrando daí, esse jogo passa no Band Esportes, é horroroso esse jogo, não tem condição. Isso aí não tem condição. Até o jogador que vai difícil manter a forma. Ele vai precisar de um tempo. É óbvio que ele vai precisar de um tempo. Mas ele tem 31 anos. Né? Então não é uma idade ainda que dá para recuperar. E ele é o jogador que o Grêmio precisa dentro dessa ideia do Quinteiros. O Quinteiros tem o 4-2-3-1 como um esquema preferencial. Ele é um treinador que não gosta de ter aquele 5 só marcador. Ele gosta que os 2 volantes saibam jogar. Ele já tem o Viva Sante, não veio a proposta do Palmeiras, não andou aquele negócio. O Cuéllar vai ser esse cara ao lado do Viva Sante. O Viva Sante vai ser o volante que vai ter a liberdade de chegar mais ao ataque, pisar na área, que ele faz bastante. E o Cuéllar é o cara por trás do bloco, o cara do passe, o cara que encontra a bola no lado, a bola na entrelinha. É um jogador que tem uma boa saída. Até pela idade vai ter menos movimentação do que tinha nos tempos do Flamengo, mas ele vai ser mais o primeiro mesmo. E é um jogador de altíssimo nível, né? Um jogador que foi muito tempo da seleção
seleção colombiana. É claro que assim, Quem é o volante da seleção colombiana hoje? O primeiro? um é o do Palmeiras, o Richard Rios. Ah, que é muito bom. E o outro primeiro volante me fugiu agora o nome, mas que também é que a Colômbia joga com o Losango no meio, né? Esse Richard Rios joga tudo e mais um pouquinho. Joga muito. O Arias joga como terceiro, e aí o Rames ou o Quinteiro joga como meia central. Mas assim, é um jogador que a única interrogação que a gente deixa sobre ele é exatamente esse período, de 5 anos jogando num futebol de um nível A baixo. impressão dele no Flamengo é o que a gente tem de uma recordação mais recente, mas também isso já faz tempo. Ele era titular 6 anos absoluto do Flamengo, né? 6 anos. Mas assim, ele tem 31 anos, não é o cara de 35 que a gente estava brincando antes. Com 31, ainda tem tempo para recuperar. Eu tenho sempre uma ideia, quando a gente projeta um jogador desse porte, a gente precisa sempre imaginar qual é o meu cenário. Qual é o cenário que ele vai encontrar? Onde Que era o Dodge, é ele agora no lugar do Dodge. Quem é que jogou de primeiro, entre aspas, aqui? Algumas vezes o Vijaçante, outras vezes o Dodge, algumas vezes o PP, outras vezes, acho que é só esses, né? Mais algum jogou de primeiro? Acho que não. Então, esse é o cenário. Não, assim, falando sério agora sobre esse jogador, ele, além da grande passagem que ele teve pelo Flamengo, com a camisa do Flamengo, na minha opinião, a última imagem que eu tenho dele foi no período que o Inter quis contratá-lo, que, se eu não me engano, foi início de 2022, tá? Já estava lá. E ele fez uma ele teve uma grande atuação no Mundial com a camisa do Al Hilal. Então é 23, começo de 23. O Mundial é 22. Que o Flamengo ganha a Libertadores e perde no Mundial para eles. No começo de 23. Por causa da Copa do Mundo, o Mundial foi em janeiro, Começo fevereiro. de 23, pode ser. Pode ser. O que o presidente aí, eu trouxe como informação, o presidente tem o WhatsApp do Cuejar. Não sei se trocou, mas tinha. Eu entendi, mas inclusive conversava direto. Só foi que discutido isso, né? Era inviável a contratação dele naquele momento. Ele estava, inclusive, trocando de clube lá, né? Então, assim, se esse jogador estiver bem fisicamente, se ele for competitivo, né? Porque o futebol lá nós sabemos que não é. Mas se ele conseguir voltar a ser competitivo e estar bem fisicamente, é jogador de essa situação, o Munari colocou ali do futebol nos Estados Unidos, do futebol na Arábia. Antigamente se falava do futebol da China também. A gente sempre precisa fazer uma vírgula, porque não são todos os jogadores que chegam acabados aqui. Mas vou dar um exemplo agora, o Almada. O Almada estava no mercado dos Estados Unidos. E uma notícia que ainda foi confirmada pela nossa reportagem ontem sobre a lesão do Gabriel Carvalho, ele que está com a seleção sub-20 nessa preparação para o Sul-Americano, mas ele será ausência devido a uma lesão sofrida no quinto metatarso do pé. Essa lesão que ainda foi sofrida nesse amistoso que a seleção fez ontem sobre o Maricá. Teve gol do Gabriel Carvalho, teve gol marcado pelo Gustavo Prado nos 2-0 da seleção. Ricardo Matias e também do Gabriel Carvalho, os 2 gols. Bom, e agora vai passar por uma cirurgia o Gabriel Carvalho, vai ficar um tempinho fora, mas deu azar o guri, Vaga. Porque ele estava bem, fez gol, né? E depois do Sul-Americano voltaria para o Inter. Hoje ele é reserva do Inter, tá? Mas chegou em algum momento aí o torcedor colorado ficar preocupado em relação à negociação com o clube árabe, né? Com o Al-Qadsia, mas, gente... O negócio está concretizado, o jogador já foi anunciado oficialmente como jogador lá do time árabe. Nesses casos, assim, quando o jogador ele fica no clube jogando mais um tempo depois de ser vendido, existe um seguro que protege o clube que comprou. Mas não é nem o caso de ser acionado o seguro, porque o jogador só vai viajar em agosto para a Arábia e ele vai se recuperar agora dentro desse período de 2 a 3 meses, ele está recuperado. Acho que ele está fora do Campeonato Gaúcho, né? Um jogador importante para grupo do Inter nesse primeiro semestre, sem dúvida alguma, e a gente torce pela recuperação do Gabrielzinho Carvalho. Ele pode viajar quando? Em agosto? Agosto, ele faz 18 em agosto só. Vai voltar a jogar pelo Inter bem antes disso, né? Ele consegue transferir para lá ou ainda não? Porque tem essas janelas, essas coisas. Não, a janela de transferências é em agosto, né? Até o em agosto, Então não vai ter nenhum tipo de problema. Enfim, dentro disso, tá? Dentro da questão Gabriel Carvalho aí, o Tabata também está machucado. Tá projetando aí os 2 primeiros jogos contra a México. Quem joga depois pela Guarani de Bagé. Eu acho que o Inter vai mudar a característica. O Roger tá trazendo... O Inter tá trazendo o Carboneiro também. Já tem o Wesley.
Wanderson, que deve sair. Vitinho, foi anunciado oficialmente e tá trazendo o Carboneiro. Eu acho que o Roger tá mudando, Munari. Eu acho que ele vai ter... Dois pontas. Dois pontas. Uma característica semelhante ao lado esquerdo, também no lado direito, com o Vitinho sendo titular já na quinta-feira contra a seleção mexicana. Porque eu não vejo uma outra alternativa por ali. Não. Para colocar um meia... Não tem outro, né? Não tem. Talvez o Iago Noal caindo por ali. Daí ele mantém a característica, porque o Noal é meia, central... E o Roger fez isso com o Gabriel Carvalho, né? Tirou do meio, mas eu não que ele acredito. mexa no desenho para botar Borré e Valência juntos. E aí pode faz ser um também. desânimo, traz o Wesley um pouco mais para trás. Interessante. Ou até, de repente, Mas quem tente o Valência aberto, pouco inverte o Wesley. Acho que não vai fazer isso, inverter o Wesley para a direita e puxar o Valência para o lado esquerdo. O Valência jogou lá no seu carreira. Não vai fazer. Não. Pode ser uma dupla de ataque. Pode ser Valência e Borré lá na frente, o Alan Patrick por trás e faz o Wesley, a função com o Kudê, lembra? O Wesley jogava o 4-1-3-2, faz um trio por trás como teste, talvez. Mas eu acho que essa ideia de ter um ponta, como ele está trazendo dois pontas, né? O Vitinho e o Carboneiro. Pode ser um time mais agressivo também, até porque o gauchão é diferente, né? Tem essa característica de jogo. O gauchão é totalmente diferente do que o Inter teve no Brasileiro. O Bruno Flores, nosso repórter da Rádio Gaúcha, ele disse que o Marquezin vai ser desfalque nos treinos do Grêmio por 5 dias, pelo menos, devido a um desconforto muscular. E a situação ocorre em meio às especulações de saída do Marquezin, né? Porque o Boca Juniors está interessado, procura por um novo titular para o gol, depois de uma lesão grave aí do Sérgio Romero. Está de olho e tem o Marquezin na mira. Justamente nesse momento, o Marquezin se lesiona a CCD. É que a lesão, seja lesão fake ou não, né? A gente espera que não. E o Grêmio colocou o seu nome no momento que fez uma nota, então eu acredito que seja alguma coisa. Não, e tem os dois lados, né? Porque uma lesão, dependendo da lesão, num primeiro momento tira 5 dias, Pegou mas um se autógrafo? fosse grave, poderia autógrafo complicar. do né? Marquezin? Pegou o autógrafo do Marquezin. Antes ele ir embora, claro, esperto. Tá bom. A gente não consegue, né, Tá se boa, concentrar tá aqui boa. sério na informação. Tá bom. Vai, boa, CCD, né? vai. Isso aí eu vi ao vivo, isso aí foi na Tava lá? apresentação. Não, eu vi no YouTube do Grêmio, bem legal. Isso foi ontem? Foi no... Isso foi na apresentação, foi bem legal. No dia da apresentação no hotel do Grêmio, foi bem legal esse conteúdo. Mas a gente precisa contextualizar um pouquinho, tá? O Grêmio contratou o Marquezin e fechou um contrato de 2 anos em cima da convicção do Grêmio. O Grêmio, nesta contratação, acreditava que Marquezin pudesse ser o goleiro do Grêmio tranquilamente pelas 2 temporadas e com possibilidade de mais uma temporada. No meio do caminho surge esse episódio do Boca, que também é legítimo, né? Que teve dificuldades com o seu goleiro, o goleiro se machucou, né? Alguma coisa nesse sentido, e o Boca foi ao mercado procurar. O Marquezin é torcedor do Boca. O Marquezin... como muitos são torcedores do Grêmio, como muitos são torcedores do Inter, o Marquezin é torcedor do Boca, profissional do futebol, mas torcedor mesmo? do Boca. É mesmo, informação. Inclusive, ontem já surgiu uma série de posts dele pequeno. Uma foto dele criança defendendo com a camisa do Boca. Com a camisa do Navarro Montoya. Isso. Lembra? Cabeludo careca. E ele nunca teve a oportunidade de jogar lá. Não, teve. porque ele surge no Anus, depois ele vai pro México. Ele não teve. Não teve. Adeus, Marquezin. Não, e eu acho que essa é a história. Agora não dá nem pra condenar ele, né? Não, claro que não. Essa que é a discussão, ninguém tá errado aí, ninguém tem culpa aí. Só tem um episódio aí que nós vamos discutir com calma. Mas o Marquezin já revelou ao Grêmio que gostaria de jogar no Boca. Essa é a tua informação. Essa é uma informação. E essa é importante. informação em primeira mão. Tu tá trazendo aqui no Segue o Fio. Não sei se é em primeira mão. Eu No tenho Segue essa o Fio é em informação. primeira mão. No Segue o Fio, sim, mas não sei se alguém já essa falou isso. confirmação a gente não tinha ainda. Tá. Não, ninguém falou isso. Eu não ouvi. Mesmo os argentinos que eles falavam que só ele tinha que- dado Tá, sim então pro Boca. peraí. Atenção ao que nos traz Tá. o CCD. Corte. Peraí, vamos lá. Repete, não, CCD. Gente, é só traz a colocar. É informação. porque ela não parte sozinha, ela não é sozinha. Ela não é um recorte, vontade dele vale a vontade dele, não é isso. Não, tudo bem, mas ele existe revelou que vontade. existe esse negócio. Mas só um pouquinho, César. Isso é uma informação, Eu César. sei, só que ela não é sozinha, porque o Marquezin coloca o seguinte: ele não quer sair pela porta dos fundos. Ele disse, olha, se puder ser viável a possibilidade de sair, mas eu não vou sair pela porta dos fundos.
E isso, por exemplo, indica, tá? A multa rescisória não é 2 milhões de dólares. É acima de poder para conversar. Porque se fosse 2 milhões de dólares, a vontade do jogador era ir lá, o Boca tem 2 milhões de dólares, nós não estaríamos conversando aqui, concordam? Concordo. Não estaríamos conversando. Beleza, vamos avançar. Quanto Vamos. custa um goleiro? 36 anos. Não Quanto é fácil. custa contratar Não é um fácil, goleiro? Não é fácil, Wagner. Daí depende. É do goleiro, muito né? difícil contratar um achar goleiro. É difícil ter goleiro, é que não tem muito goleiro no mercado. Hoje, no mercado brasileiro, não tem nenhum goleiro que o Grêmio possa contratar. Bom. Tu não vai contratar o goleiro do Palmeiras, tu não vai contratar o Rossi do Flamengo, tu não vai contratar o John do Botafogo. Quem é que sobrou aí? O goleiro de São Paulo lá, que não é grande coisa. Não é fácil, Não Vaguinha. tem, goleiro. Vaguinha, pega aí, É por difícil, exemplo. é difícil. Pega aí, por exemplo, Grêmio e Inter, tá? Como exemplo. Qual foi o goleiro? Pega pós-Alisson e pós-Groy. O único goleiro que confirmou foi o Rocher. O Inter teve o John num grande momento e aí contrata o mas Rocher. pouco tempo, foi um né? mês, 2 Mas meses, pouco né? tempo, né? Pouco tempo. É difícil contratar, Vaguinha. É muito Goleiro é muito difícil de achar. Muito. Tem o goleiro Tanto aquele do Penharol, tanto é que o próprio que Marquezinho, foi bem, o Aguirre. próprio Marquezinho. O Marquezinho, ele tá jogando desde o Campeonato Gaúcho do ano passado. O Marquezinho veio confirmar, em tese, e ser motivo de conversa, quando? Agora, no final do Campeonato Brasileiro. Essa Cadê é a realidade. o Neto, aquele que era do Deixa eu dizer Atlético? uma coisa pra esse aí vocês, é um rapidinho, goleiro, tá? antes da Na gente Arábia seguir. Saudita. Olha só uma imagem que a gente vai colocar aqui na tela, para quem nos acompanha no YouTube de GZH. A gente acabou A gente errou, a de gente pegar errou. aqui um print de uma postagem do Marquezinho. Mas não é de que agora, tá? Não é. Não, Essa não é de postagem é agora. de bastante tempo. Sim. De algum tempo, tá? Não, Mas é a que gente o pegou print foi agora feito- pro Se tu programa. bota essa postagem agora... Aí é tá? despedida. Aí é Aí é despedida, né? despedida, Mas não é de agora. totalmente Mas não é de tem agora. um tom de despedida. Mas esse uniforme eu quero mostrar aí- que é essa postagem que a gente estava falando no começo e da foto que voltou a circular nas redes sociais do Marquezinho com o uniforme do Boca, né? Navarro Montoya era o goleiro. Esse tratamento é de 92, 93. 92, quando o Boca termina uma seca de 11 anos sem ganhar o Campeonato Argentino. O Montoya era careca, cabeludo, goleiro. Essa postagem, pelo que eu escutei esse ontem... tratamento é histórico. Ele tinha, isso aí, o Marquezinho tinha 5, 6 anos, né? Em 93, 92, Sim. teve 8, 7, né? E a legenda, né, junto com a foto alcança os sonhos quem luta por eles, né? Então, obviamente que agora, nesse momento, fora de contexto, parece que é uma postagem de despedida, e não Mas é. não é. É uma postagem antiga do Marquezinho, mas que coincide com o fato de ele já ser torcedor do Boca e de alguma forma, ser um clube que mexe com ele. E isso é natural. Eu não considero nada nesse contexto errado. A única coisa que eu considero errado é quando isso é objeto para tirar vantagem de alguma coisa. Eu não estou dizendo que o Grêmio tenha que cobrar multa de 10 milhões de euros, tá? Mas o Grêmio tem que receber Um valor uma interessante. indenização minimamente compatível com o problema que o Grêmio vai ter. O clube divulgou o primeiro boletim médico da temporada. Tá na tela aí para quem nos acompanha em imagens. E nós temos 4 jogadores importantes do elenco titular que estão no departamento médico. Na verdade, o Gabriel Carvalho até terminou o ano como reserva, né? Mas a gente tem o Rocher, o Bruno Tabata, o Gabriel Carvalho e o Rogel no DM. Gabriel Carvalho já está vendido, deve ficar 2 meses fora. Agora, começar o ano sem o Rocher talvez seja a principal preocupação ali, até sem o Rogel, né? Olhando para a zaga colorada, Vaguinha. O ano passado também o Inter começou sem o Rocher, né? Que ele verdade. volta daquele problema na costela, que ele Uma luxação, né? Só jogou Uma um luxação. jogo no Gauchão, um jogo da eliminação contra o Juventude. O resto foi exatamente. Antony ou Ivan. Ivan. E o Ivan que também, na estreia, se lesionou. né? Machuca 45 minutos depois o Antony entra. E o Rogel é a lesão do ano passado. Quantos jogos isso é interessante saber. Quantos jogos fez o Rocher no ano passado? Jogos do ano passado. Vamos Foram pesquisar muitos aqui. jogos. Ele teve algumas lesões, ele teve Copa América. O Inter aquele mês ali de Copa América ficou jogando com aquele Não, outro eu goleiro. digo isso porque o Inter saiu a contratar goleiro, não. Tu ano diz passado. considerando seleção e Inter. Não, jogos no Inter, né? Não é que o Inter, No Inter. o Inter Jogos no contratou o Ivan, se Isso, machucou e aí teve que buscar o Fabrício. Fabrício. Ele É que, fez aliás, 35 a jogos. contratação, 35 jogos Imagina, na temporada Vaguinho, ele fez passada. 35 jogos, é a metade do jogo. a contratação do Fabrício ela foi cirúrgica.
cirúrgica. E o Fabrício foi muito bem no Inter. Tá no Figueirense agora. Verdade, mas olha só, Vaguinha, é importante dizer isso, né? Como a gente pega... Goleiro, em tese, é uma posição que tu contrata e pensa que ele pode jogar todos os jogos, né? O Rocher jogou menos da metade Mas dos jogos. não é uma lesão Mas é que grave, tem né? Copa Tem dinite América, no tem joelho lesão, esquerdo. Isso é um problema, né? Não é muito grave. Em breve ele vai voltar aí. Eu acho que o grande problema que o Inter tem hoje é na zaga, que tu não tem um parceiro consolidado ao lado do Vitão. E aí agora tu não tem também questão numérica, né? Porque tu perde o Rohel, e aí vai começar com Cleiton Sampaio e Vitão. E o reserva deles é o Vitor Gabriel. Tem outro. É o Vitor Tem, Gabriel que eu acho que o Inter vai acabar fazendo uma troca aí com o Sport, mandando o Johan pra lá e pegando o garoto. O garoto aquele que tá existia treinando. expectativo da La Corte foi mal na Copa São Paulo, junto com o time. O outro é horroroso, meu Deus. Qual? O camisa 4, esqueci o nome agora, que jogou com o Dava Corte. Bah, não tem a mínima condição. No grupo Não tem a principal mínima tem o condição. Pedro Cauã, que é bom zagueiro. Todo respeito, não Mas dá. assim, o Inter, a grande preocupação que eu tenho é a dupla de zaga, ou a zaga, e o Inter precisa contratar um titular, isso é indiscutível. Precisa contratar um zagueiro titular para jogar pelo lado esquerdo. E agora a gente está vendo que talvez precise de reposição também, porque o Rohel tá... Se bem que é uma lesão na mão, né, Kelly? Então, daqui a pouco ele tá de volta Engessa aí. a mão ou bota uma tala e vai pro jogo também, né? Mas aí, já que tem 30 segundos para falar, tem os dois titulares do lado direito, os dois titulares não, o titular e o reserva imediato do lado direito ali, Tabata e Gabriel Carvalho estão fora. Sim. A gente já falou um pouco por cima ontem de como deve ser a configuração do time. Acho que vai o Vitinho. O Vitinho vai por ali. Mas tem uma preferência aí por Ener Valencia entre o torcedor colorado. Fiz uma enquete na minha rede social ontem. A torcida quer o Ener Valencia com o Borré lá na frente e uma mudança de esquema, que eu acho que não vai acontecer. Em cifras, primeiro $500 mil e depois um pouquinho mais, 800 mil, dá ali em torno cerca de 5 milhões de reais. Primeiro que finalmente o Grêmio confirma ter recebido a proposta, né? Porque desde domingo se tinha essa informação de que o Boca tinha enviado a proposta. Foi ontem, né? O Grêmio negava, mas já deu tempo de recusar uma e chegar uma segunda, né? Foi tudo muito rápido. O Grêmio vinha negando essa informação que lá na Argentina se dizia que desde domingo a proposta já estava aqui. Mas enfim, foi muito rápido então, em poucas horas 2 propostas já. Essa questão do valor para mim aí é que tá a chave do negócio, né? Eu não sei, eu acho que o Grêmio poderia sim olhar para o elenco do Boca para tentar algum jogador. O que tá claro é o seguinte, o Marquezin se acertou com o Boca e quer ir. Ele não quer forçar a saída. Mas vamos lá, é uma negociação que o Boca sabe que o Marquezin quer ir, o Grêmio sabe que o Marquezin quer sair também. É uma questão de acertar valores, né? Me parece assim uma questão de tempo para isso. Pelo que eu conversei com alguns jornalistas argentinos, eles acham que até $2 milhões o Boca chega nessa negociação. Aí tem que ver forma de pagamento e tal. 500 mil é uma proposta bem baixa, mas isso é o modo Riquelme de agir. Só as contratações do Boca, elas são todas assim. O Boca usa muito essa ideia de ter muitos jogadores que querem jogar lá. Por exemplo, hoje, por exemplo, entrar na imprensa argentina, hoje ninguém está falando de Marquezin. O grande assunto hoje é o Ander Herrera, que jogou, estava no Bilbao, que jogou no PSG, o espanhol, que acertou com o Boca, chegou a Buenos Aires hoje, que é um jogador espanhol, olha, não tem nada a ver, não tem nada a ver com Buenos Aires, não é argentino, não tem nada, mas tinha o sonho de jogar no Boca. Loucura isso, um espanhol, como foi o Malte Rossi lá atrás. O Riquelme trabalha muito nisso, assim, de me dar muito com essa questão de quem tem algum tipo de relação com o clube. O Bataglia foi exatamente isso, o Bataglia do Atlético Mineiro. A negociação foi parecida, ele chegou no Bataglia, o Bataglia estava em férias em Buenos Aires. Houve o acerto, e aí começou uma forçação. O Bataglia agiu diferente do Marquezin. O Bataglia não viaja a BH, não se representa, e fica em Buenos Aires e ameaça, quis ir, pronto, bateu o pé, e saiu por um valor baixo. O Bataglia foi titular do Atlético Mineiro. Tu tem Mineiro informação sobre a lesão? A do Marquezin? Então aí tem a informação da lesão, né? Porque ontem... Só um pouquinho, não vou cobrar tua fonte, né? Mas vamos... Essa questão de lesão no Grêmio, a gente tem que dar uma investigada legal, né? Tu não acredita? Porque senão daqui a 6 meses o GZH vai fazer uma matéria contando sobre a lesão do Marquezin. Então tem que investigar legal. A informação que... Né? Porque com o Soares foi... Com o Soares foi uma guerra mundial aqui em Porto Alegre para desmentir que o Soares tinha dito que tinha lesão no joelho. Realmente não tinha, né?
Não, mas ele tinha dito. Mas A informação isso tinha. foi que ele Só pra- disse. Então vamos investigar bem A como é que informação funciona isso aí. tava certa. Aliás, tem que investigar também, porque que ninguém quer ficar no Grêmio, né? Ninguém quer ficar no Grêmio, todo mundo quer ir embora do Grêmio. O Soares, ele tinha lesão, ele tinha um Não, mas problema. Ele não mas tinha ele Claro. habilidade para jogar. É. Ele não É. ele podia seguir Eu jogando. tô vendo o Sim. problema dele lá no Inter só- Miami. Só que ele tinha... Não ficou fora de nenhum jogo. Sobre a lesão do Marquezin, tá? Que eu consegui até conversando com alguns jornalistas argentinos, que inclusive saiu de pessoas ligadas ao Marquezin essa informação por aí. Tá inventando essa lesão aí porque quer sair. Que é uma lesão muscular que vai ficar 2 semanas fora. Então, mesmo que não chegue a acordo nenhum com o Boca, ele estaria fora da Ele chegou a treinar? Chegou a treinar. Informação partida de Lesão pessoas dá ligadas pra ao ter, Marquezin. só pra tu saber, dá pra ter lesão, tava ali. Claro, vamos ver Dá se é pra ter verdade ou lesão. não, né? Não, mas dá Tá pra ter duvidando de lesão. todas as Vamos informações. ver se é verdade ou não. Dá pra ter lesão, né? Inclusive, depois nós vamos falar da lesão do teu goleiro. Não, Ou o nós assunto vamos achar aqui é que o goleiro do mentira Grêmio. também. O assunto é... Nós vamos achar que é mentira também. O assunto é goleiro, mas tem O negociação. Riquelme com o não Rocher? ligou pro Tem Rocher? alguma negociação com o Rocher? Talvez não tenha vazado ainda. Ah, tá. Talvez não tenha vazado ainda. Não, mas aí sim. Aí nós vamos falar sobre valores de goleiro, né? Porque nós Não. tem uma diferença muito grande do Rocher pro Marquezinho. Sim, a idade. Mas muito grande. A idade. Ah, tá assim, ó, mas O- é 2 oceanos. Osso. Não, na verdade é. Diferença. Na verdade é uma nacionalidade a diferença. Agora tem uma questão Só um de pouquinho. tempo. Tu acha o Marquezinho do nível do Rocher? Eu acho que o Marquezinho é muito bom goleiro. Eu não acho que eu prefiro o Rocher. Se eu pudesse escolher, eu prefiro o Rocher. obrigado. Só que não pensa tu que Sem tu clubismo, tem... sem clubismo. Não, mas tu não tem o Tafarel, tá? É bom, é importante deixar claro. Vamos adiante aqui no nosso roteiro, 10 horas e 50 minutos, e o nosso assunto agora é o Ronaldo, novo reforço colorado, que chegou aí para 2025, ele é volante, tem 28 anos, e já trabalhou com o Roger no Bahia, não foi no Juventude, tá? Ele estava no Ju na temporada passada, mas ele se conectou com o Roger Machado, né? Essa conexão aconteceu quando os dois trabalharam no tricolor baiano. E aí o paralelo que a nossa produção propõe que estabeleçamos aqui nessa discussão é o seguinte: o Rômulo no Bahia, não foi no Juventude, tá? Ele estava no Ju na temporada passada, mas colorado, que chegou aí para 2025, ele é volante, tem 28 anos, e já trabalhou com o Roger no Bahia, não foi no Juventude, tá? Ele estava no Ju na temporada passada, mas ele se conectou com o Roger Machado, né? Essa conexão aconteceu quando os dois trabalharam no tricolor baiano. E aí o paralelo que a nossa produção propõe que estabeleçamos aqui nessa discussão é o seguinte: o Rômulo, quando ganhou a oportunidade com o Roger, foi bem, se saiu bem no time. O Ronaldo, ele pode Perdeu o ser um- comentário, Kelly. Vamos ter que parar isso. Por quê, gente? Ele se olhou, me olhou e achei que fosse eu com o jogador do Inter. Ele é um... Que montagem é essa que os caras fizeram? Nossa, o Bisol realmente lembra o CCD. Tomei um susto ali. Esse Schenck fez uma montagem desgraçada. Não, não é. Tu seria dirigente do Inter, CCD? Eu não boto camisa vermelha, eu não como M&M's vermelho. Tu criticou a decisão do Roger de trabalhar no Inter? Sim, pra ele, inclusive. Pra ele. Tá, olha só, vamos abrir o fio do Ronaldo, então, por favor. Vamos lá. Sobre Pra o saber Rômulo, se tá? Dá pra comparar em termos de recuperar um bom futebol e ter grandes chances? Calma lá, dona Kelly. Tá. O Rômulo foi bem até ali. Tá, O Rômulo foi bem até ali. entendi, tá bom. A diferença Rômulo Fernando é gigantesca. Quando o Inter não tinha o Fernando e tinha o Rômulo, sofreu muito. Tá, mas assim, quando teve a oportunidade, não respondeu? Não, aí é que tá. Não Os foi últimos jogos do Rômulo foram bons, Isso, sendo bons. justo e honesto com ele. Tá. Foram bons jogos. Mas sim, ele teve momentos ruins. Sem Não, dúvida. ele é muito abaixo do que o Inter precisa para um titular, para primeiro volante, tá? Para ser reserva, e aí eu não entendo muito a contratação do Ronaldo, para ser reserva, eu acho que tá ok. Tá ok. Talvez o Rômulo, pelo bom momento, pela boa impressão deixada nessa reta final, daqui a pouco possa pintar uma proposta pelo Rômulo, do futebol da Suécia, Turquia, de um futebol Médio de Portugal. de um clube assim, sabe? Mas não vamos esperar que o Rômulo vai jogar no Milan, né? Como estão falando que o Johnny vai jogar no Milan, vai Ainda jogar tá não sei aí. aonde. Ou o Johnny tá jogando no Betis, lá, La Liga. Bom, enfim. titular. Então, assim, o Rômulo pode ser um novo Rômulo? Pode. Ele pode ser um jogador assim que dê um suporte
quando o Fernando não jogar. Agora, a diferença vai continuar sendo muito grande quando o Fernando não estiver em campo. Sim. E é uma preocupação que a gente já debateu aqui várias vezes. São muitos jogos na temporada, o Fernando não vai conseguir jogar todos os jogos. Então, a diferença desse jogador que é o titular e o Fernando, para quem está no banco de reservas, ela precisaria diminuir. Tu achava que tinha que estar mais equiparada. Exato. E não diminuiu, né? Entendi. Então nós estamos aí vendo um jogador que está chegando e eu não vou julgar o Ronaldo antes dele entrar em campo. Antes tá? de ver mais, Antes de né? jogar. Que daqui a pouco pode dar certo. O Inter está apostando muito nesse perfil de jogador que está com fome e que quer mostrar. Né? Seguindo a mesma linha do volante do Botafogo lá, o Marlon Freitas? o Marlon Freitas, que quando foi pro Atlético Goianiense, ninguém sabia quem era. Aí ele se destaca, vai lá um clube grande e contrata ele. Né? Então, o Inter tá mais ou menos apostando nisso, no perfil do jogador, que vai se dedicar, que vai se entregar e tal. Mas eu contrataria, por exemplo, um primeiro volante. Até disse aqui, não tem problema nenhum, eu contrataria o Cuejar para ser esse primeiro volante. Vamos começar então, indo diretamente aqui para os nossos temas de hoje, já projetando esse Inter e México, partida às 9 horas da noite no estádio Beira-Rio, com transmissão em imagens no YouTube de GZH. E até convoco aqui o Vini Moura para a gente dar uma olhada nessa projeção de escalação, Vini, para esse primeiro jogo da temporada. O que o técnico Roger Machado pode colocar em campo com as opções que tem? Até para quem nos acompanha no YouTube de GZH, vamos começar analisando a defesa, que tem essa projeção hoje de Antony, Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Vitão e Aguirre na lateral esquerda, Vini. Que é o setor mais vulnerável do Inter, né? Se a gente for buscar, e acho que essa avaliação interna no Inter também, tanto que busca o Kaique Rocha, que não acho que seja uma solução, mas é ali para agregar jogadores, para um setor que o Inter tem pouca opção, é o setor que mais me preocupa. Te confesso que, claro que quero ver o Wesley brilhando, Borrell, Alan Patrick, enfim, todo mundo do meio para frente brilhando nesse jogo contra o México, mas quero entender qual o potencial desse sistema defensivo, até com essa escalação alternativa ali, sem o Bernabé ainda, o Aguirre fazendo a função pela esquerda. A gente sabe que tem o Pablo, que é o menino da base, e não dá para colocar muita expectativa, mas também é um jogador que pode render alguma coisa e surpreender, né? A gente viu o Gabriel Carvalho aí na última temporada. Mas eu tô um pouco receoso com o sistema defensivo. Acho que para gauchão, para esse primeiro semestre, é o suficiente. Mas o Inter precisa se movimentar e precisa movimentar mais do que um Kaique Rocha, viu? Acho que o Inter precisa demais. E o Antony é o meu grande voto de confiança. O Rocher faz falta, é uma liderança, mas o Antony, ano passado, quando o time precisou, ele assumiu a bronca, foi decisivo. E acho que goleiro, claro que a gente analisa e a gente não resume a carreira de um goleiro por um jogo, seja pro bem ou pro mal. Mas goleiro também a gente tem que contar quando ele tem estrela. O jogador tem que ter estrela e principalmente goleiro. O Antony parece ser um goleiro que tem estrela e isso tem que ser valorizado. E o Ivan e sua harmonização facial vão ter que esperar um pouquinho. Munari, o Antony merece mesmo esse voto de confiança para começar como titular, não só hoje, né, mas no início do Gauchão? Sim, porque foi bem ano passado. No começo do Gauchão, jogaram uma bomba no colo dele, né? Ele era o quarto goleiro do Inter. E de repente ele ganha a missão de ser titular do Inter ao longo de quase todo o Gauchão, inclusive no Grenal. Né? Que ele não tem culpa dos gols do Grêmio, um deles, o René dá uma foto contra. O que ele ia fazer? Eu espero que o lateral dele ia fazer aquilo ali, né? E depois ele cresce ainda na Copa do Brasil e defende pênalti contra o Juventude, o jogo que o Inter perde pro Juventude no Beira-Rio por 2-1 e defende um pênalti do Gilberto, era para ter sido pior o jogo. Tem aquele jogo contra o Cruzeiro também, muito bem. E eu acho que é isso aí, é um jogador da base do clube. Tá, o Rocher não é uma lesão que vai tirar ele muito tempo, então logo o Rocher volta. E acho que tá certo no Antony. Na esquerda, inclusive, eu colocaria o Pablo, tá? Porque é um amistoso, o jogo não vale nada. Para testar, por que não, garoto? Sabe? Porque o Inter não tem outro lateral esquerdo. O Bernabé tá numa viagem de carro de Rosário até aqui, né? Acho que já chegou, né? Pelo tempo, não sei o que, ele tá vindo parando ele é esperado hoje no Beira-Rio, pra já acompanhar deu tempo, né? Ele saiu de lá, hoje é quinta, ele saiu terça-feira de Rosário, é 1.200 quilômetros. Já tava tirando foto ali ontem em São Gabriel, né? Tipo, com o frentista lá, botou aditivada, tá? Pra chegar. A gente Frentista era a cara, frentista, frentista era a cara do PP. A gente botou a cara do Rica Perrone. A gente botou o frentista... Tá carregado, trouxe muito Fernet, não chegou a ver se tem Fernet na caminhonete do... Isso, Aí Bernabé. o Bernabé falou, só não posta foto. E ele falou assim, ó, hoje em dia tudo viraliza, eu postei. Só não posta a foto, é maravilhoso.
Então, o Bernabé, enfim. eu não acredito que o Bernabé vai poder jogar quarta-feira na estreia do Gauchão. Não vai jogar. É um ponto importante. Então, será que o Inter vai iniciar com a Aguirre ali? Não sei, eu acho que é o momento de usar o garoto. O Inter não tem hoje um lateral esquerdo reserva. O Aguirre é o reserva da direita, é o cara que vai até brigar com o Bruno Gomes por posição. Tem que testar o Pablo. Agora de testar o Pablo é agora, é nome amistoso. E o nosso próximo tema aqui é para falar sobre o Kaique Rocha. Informação que foi trazida ontem pelo Vaguinha, de que o zagueiro está voltando para o estádio Beira-Rio, tem 23 anos, vai assinar um contrato de 3 temporadas. Ele que estava no Atlético Paranaense no último ano. E essa volta aí, Vini Moura, do Kaique Rocha? Confesso que eu não entendi muito bem. Não, sendo bem sincero, assim, eu acho que é um jogador que, quando esteve aqui no Inter, não surpreendeu. Porque, assim, o Inter tá num momento tranquilo e muito bom, e não quer dizer que a gente não possa achar que algo não faz sentido. Por exemplo, um contrato de 3 anos para o Kaique Rocha, eu acho muito tempo. Confesso que, de repente, e aí trazendo o outro lado, de repente o Inter tem algum outro detalhe nessa negociação que tenha facilitado, né? Ele estava sem contrato, né? Ele rescindiu com o que Atlético. faça sentido pro clube, assim, né? Mas de resto, e também ponho na mesa que o Inter não tem jogador para posição. E acho que então tem alguma coisa a ver também com um desespero de povoar essa região do campo para que o time não fique desfalcado. Mas no quesito qualidade técnica, eu para mim não Tá faz sendo muito leve, sentido. né? Tá sendo leve, né? Tu não tá tentando, tu tá tentando ser queridinho, né? O Kaique é protagonista negativo de um dos jogos mais duros do ano de 2022, quando o Grêmio estava na segunda divisão. O Grêmio faz 3-0 no Inter e o Elias passa por cima do Kaique. É inacreditável que o Inter faça esse reforço aí. O Vini tá sendo querido, tá? Quer ser educado. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Bota o lance do gol do Elias em cima dele. Eu tô, A gente está acompanhando aqui os lances ali era outro do Kaique jogador Rocha, também. até para quem nos acompanha. eu tô na acompanha Gaúcha expectativa 2. pelo pós-jogo Inter hoje para ver a explicação. Não sei se só o Roger vai falar ou se algum dirigente vai falar, porque isso tem que ser explicado. Ontem, tu tava até do meu lado lá na rádio. Quando o Vaguinha, eu entrei no Instagram e o Vaguinha postou no Instagram dele, Inter contrata o Kaique Rocha, a minha primeira reação foi pra Valéria. Hackearam o Vaguinha. Porque eu não podia acreditar. Não, peraí. Aí depois o Vaguinha já tinha mandado a coluna dele e tal. E aí, de fato, era verdade. Porque, vamos lá, é um jogador que não é um cara que foi mal no São Paulo, no Fluminense e no Palmeiras. É um cara que jogou aqui 2 temporadas e foi mal. O Kaique Rocha no Inter foi mal. Não foi nem titular. E quando jogou, foi mal. Quando ele sai, não tem nenhum colorado que ficou... Perdemos o Kaique Rocha. O Kaique Rocha vai para o Atlético Paranaense e vai mal. E o nosso próximo tema aqui, para a gente seguir avançando, é sobre o Cuéllar, que ontem foi anunciado pelo Grêmio um contrato de 2 anos, com renovação por mais um, caso ele atinja algumas metas. E até, CCD, já vou te puxar aqui para a gente falar qual o papel do Cuéllar no time do Grêmio, a importância desse reforço para a temporada de 2025. A gente brinca, obviamente, com isso, brinca com a história do Vaguinha, brinca com a história do Barcelos, porque o Inter, em determinado momento, lá em 2022, é o vídeo do Vaguinha, o Inter tentou o Cuéllar, como em outras oportunidades, sequer Grêmio e Inter conseguiram tentar o Cuéllar, porque o Cuéllar era um jogador de outro padrão financeiro, de outra história. Para mim, ele chega no Grêmio, primeiro, uma grande carência do Grêmio, né? O Grêmio tem carência nessa posição. O futebol brasileiro gosta desses jogadores posicionados que dão início a jogadas, né? E o Cuéllar é um dos melhores nesse quesito. Ele chega para mudar esse parâmetro do clube. Um clube que tem dificuldade nessa posição, que expõe os seus zagueiros, e o Cuéllar chega neste ponto. Além disso, ele se junta a bons jogadores, o que deve fazer esses jogadores também evoluírem, e eu falo especialmente o Vigia Sante, que é um bom jogador e que deve evoluir com algum jogador de boa qualidade, como é o Cuéllar. Eu gosto muito, acho que o Grêmio muda de parâmetro de time com a chegada dele, acho que todo mundo vai evoluir por isso. O Grêmio ganha uma liderança, um jogador experiente, e a gente precisa aqui aplaudir o trabalho dos dirigentes. Às vezes não é importante contratar, basta que tu contrate bem, pode ser pouco, mas tu precisa contratar bem. O Grêmio mudou a sua lógica. Em outros tempos aqui nós teríamos 4, 5, 6 contratações.
O Inter, por exemplo, está fazendo mais uma vez a mesma coisa. Contratou o Kaique Rocha, contratou não sei o quê, não sei o quê. Não, o Grêmio fez isso toda a vida. Agora não. O Grêmio parece diminuir o número de reforços, mas escolher os melhores. O Grêmio faz um grande negócio com o Cuéllar e eu torço para que ele dê certo. Isso é sinal de que vai dar tudo certo? Claro que não. O futebol tem um monte de coisa. Agora, que tem chance de dar mais certo um jogador desse padrão, não tenho dúvida. Munari, esse jogador pode mudar mesmo o patamar do Grêmio, na tua avaliação? Sim, é a grande contratação do Grêmio para o início de temporada. Eu não acho que o Grêmio vai trazer um jogador maior, melhor que o Cuéllar. Até pelos nomes que a gente citados não indicam isso. Pelos nomes citados. É um primeiro volante, é um jogador que casa muito bem com o Viva Sante. Né? A ideia é aquela do Palmeiras, parece que não vai acontecer mesmo, então o Viva Sante fica. O Grêmio vai ter 2 volantes de nível alto, um que já foi de seleção colombiana e quem sabe até pode voltar, né? Tem 31 anos, a Colômbia está muito bem, tem bons nomes, mas daqui a pouco, indo bem no Brasil é diferente, tá? O Cuéllar, ele vai para a Arábia Saudita, ele sai do radar do treinador da seleção colombiana. Se ele começar a jogar bem no futebol brasileiro, eu tenho certeza que a Colômbia vai voltar a olhar para ele. Aí entra o problema do Grêmio perder jogador em data FIFA, aquela coisa toda. Mas assim, é um jogador de seleção colombiana ao lado de um jogador de seleção paraguaia. Né? O Grêmio está muito bem servido dos volantes. Agora falta atrás dos volantes. Para mim, o Grêmio precisa ainda contratar no mínimo um zagueiro, mas deveria ser 2, e o lateral esquerdo. Hoje o Grêmio, para começar o gauchão, tendo como dupla de zaga Eli, Gemerson e o Mike na lateral esquerda, é pouco. Só para você ter uma ideia, tá? O Grêmio torceu no ano passado para Dodi e Viva Sante. Todos sabem que eu não quero diminuir nenhum jogador, o Dodi, por favor, mas quando o Grêmio bota e começa o meio-campo com Cuéllar e Viva Sante, tu olha e diz o seguinte: pô, o Grêmio tem uma abertura de meio campo das melhores do país. Tu vai ter melhor? Talvez sim. Só que tu já tem um meio campo totalmente diferente do que Dodi e Viva Sante, que tu não vai discutir se é melhor do país ou não. Tu não vai nem entrar na conversa. Com Viva Sante e Cuéllar, tu entra na conversa. Tu diz o seguinte: tá, vamos ver. O que tem aí que é melhor, efetivamente melhor? Talvez tu não encontre com unanimidade duplas melhores do que Viva Sante e Cuéllar. Tem muito ainda para construir no Grêmio? Tem, mas essa abertura de meio campo dá otimismo ao torcedor. Munari, o que tu acha que impacta aí esse resultado no Inter e se impacta de que forma? É o primeiro teste da temporada, né, para deixar não claro. É passar pano, é questão que é um amistoso com... Que dia foi a apresentação? Dia 8, né? Então, assim, no primeiro dia tu nem treina, são uma semana de preparação de pré-temporada. Não tem muita coisa assim do jogo em si. Eu falei aqui ontem, se ganhasse da seleção, é uma seleção C do México, não era para se empolgar, e perder também tá no pacote. E vale para o Grêmio também, e vale para as primeiras rodadas do Gauchão. Quem me acompanha sabe que eu falo isso todo ano no Campeonato Estadual, início de Campeonato Estadual. Eu não levo muito em consideração o que acontece em relação a isso, porque não tem a ver com o que vai ser a temporada. O que a gente dá para tirar desse jogo são ideias. E aí entra o que foi o grande debate antes. Eu sei que tem um tópico sobre isso, né? Mas a questão de como o Roger tentou encaixar Borré e Valência juntos. Né? Porque o Roger não tinha o Tabata, que vinha sendo o jogador do lado direito, e não tinha o reserva, o Gabriel Carvalho. E aí, qualquer coisa que o Roger fizesse seria diferente. Colocar Wanderson, Vitinho, um ponta no lado direito é diferente, porque ele jogava com o meia antes. Colocar o Bruno Henrique, que o Rodrigo trouxe a informação que ele chegou a treinar, que é um volante que pode jogar por ali, mas também era diferente. E colocar o Valência no time também era uma coisa. Então, quando tu olha para a gestão do grupo, o Valência é o maior salário ao lado do Borré. Foi uma grande contratação dessa gestão, da direção que o Roger, que é parceira do Roger de alguma forma. Tu tem uma vaga no time e tu não tem nada que tu tá acostumado a fazer, tu tem que fazer algo diferente. É natural, até por gestão de grupo, tu olhar pro Valência e dizer, tá, vem cá, tu vai jogar. Eu acho que a escolha do Valência, ela não tá errada. Eu entendo e acho que se o Roger fizer no começo do gauchão, tentar fazer mais vezes, é do jogo. É do jogo. O que eu acho que ele faz errado é a forma, que é jogar o Borré pro lado do campo. O Borré não é extrema, o Borré vai ter muita dificuldade e o Borré vinha muito bem na frente. Então, se quem está fora do time é o Valência, se quem está querendo conseguir lugar no time é o Valência vai ter que se adaptar a jogar diferente. Né? Tentar mexer, vai mexer um pouco no Borré? Vai, mas não coloca o Borré no lado do campo. Perfeito, eu concordo com tudo que disse o Munari. Eu até ontem, durante a jornada, eu disse o seguinte, olha, por que o Roger... Se o Roger tivesse me ligado... Se o Roger me ligasse agora, durante o jogo, eu disse, olha, Roger, tenta o Borré centralizado,
abre o Wesley do lado direito e bota o Valência do lado esquerdo. O Valência gosta de jogar ali naquele corredor esquerdo também. Agora, tirar o Borré de dentro da área, onde ele jogou muito bem na última temporada, para deixar ele marcando o extrema do México, o Borré tá dentro da área, César. No primeiro gol do México, fechando espaço dentro da área. E o Inter não perde só o Borré lá dentro como o cara que faz gol. O Borré é participativo, combina a jogada. Sacrificando o cara que vai muito bem, Exato, segura zagueiro. Chama atenção Tá que ele compromete. Tu deu uma secadinha ontem, César? ou Não. Aí é Só demais. Tava vestido de Chaves ontem vendo o jogo. Não, aí é demais. Não, o Inter inventou ontem. O Inter conseguiu. Um amigo meu me disse, e eu achei que ele tinha toda. O Inter inventou ontem. O Inter é tão criativo que o Inter inventou ontem uma nova forma de fazer futebol. O Inter fez um jogo que tinha jogadores, tinha torcida, um grande empolgado, tinha até cerveja, tinha. Só que não tinha resultado. Eu não precisava do resultado. Então é um negócio fantástico. Só o Inter consegue essas coisas. Mas, brincadeiras à parte, primeiro é preciso saudar aqui, e acho que essa pode ser uma novidade, a minha única crítica a essa questão física, porque eu acho muito perigoso tu colocar jogadores muito diferentes fisicamente num jogo de futebol, principalmente quando tu mexe com camisas como o Grêmio e Inter, que são camisas pesadas e que necessitam de situações mais cuidadosas. Ontem, eu não sei se isso vai ter alguma repercussão, porque é um jogo de futebol que sempre é intenso, porque quando tu tem 40 mil torcedores, tu quer ganhar. Não adianta, tu não vai dizer para um jogador de futebol se poupar, Vaguinho. Ele vai correr, entendeu? Ele vai... Não sei se isso é bom para o Inter, mas enfim. Eu assim, César, eu não entendi a tua manifestação inicial, falando da prepotência, da arrogância. Não, é que eu acho um perigo. Tudo bem, o Inter jogou contra o Shakhtar, tu citou aqui, eu citei ontem na jornada, tomou uma roda do Shakhtar. Foi muito Sabe pior o que que ontem. aconteceu com o Inter naquele ano? O Inter foi semifinalista da Libertadores Não, mas da América. Entendeu? Então, começou com uma corda esticada. Talvez tenha sido bom naquele ano, talvez seja bom agora. A gente não tem como saber. A minha questão ela é de risco físico. Ontem o jogo Ninguém se machucou, né? O jogo teve uma O maior... Bruno Gomes saiu com indisposição estomacal. O único jogo... O jogo ontem teve mais cara de enfrentamento do que o jogo do Inter contra o Shakhtar. Tá? O jogo do Inter tinha mais um componente de amistoso, amigável do que teve ontem. Ontem teve mais uma cara, duelo de gigantes e tal. O Inter comunicou dessa maneira. Agora, com relação ao jogo, eu não vou nem discutir, né? O jogo... tinha um time fisicamente melhor. E é importante a gente citar isso, tá? Porque às vezes tu vê a evolução de um jogador. O Inter, por exemplo, no ano passado, o Inter melhora com o Roger. Melhora muito. E um dos pontos que poucas pessoas falam é que o Inter melhora porque melhora a parte física dos boleiros. E os caras correm mais. E quando os caras correm mais, os caras parecem ser melhores do que eles são. Essa é a grande conversa, a grande crítica, por exemplo, que eu fiz ao Grêmio é essa. Ontem, o time do México, ele sobrou em determinado momento. Pra gente ir pro próximo tema aqui, falar sobre Marquezin, e até vou pedir pro César, são 10h40 da manhã, para repetir a informação que ele trouxe aqui no início do programa, até porque a nossa audiência se renova, porque tem uma mudança no comportamento, ou digamos assim, na postura do Marquezin, que agora falou... Tá, mas vem cá. Como assim, né? O Grêmio não recusou a oferta do Boca? Teve essa entrevista ontem, até para contextualizar quem nos acompanha em Gaúcha 2, nós temos um print nesse momento na tela, sobre a entrevista que ontem foi concedida pelo vice de futebol do Grêmio, o Alexandre Rossato, que negou que o clube argentino tenha feito uma proposta oficial pelo Marquezin. Mas a nossa reportagem tem informação de que essas ofertas foram feitas, né? Inclusive com os valores, mas o Grêmio, através do seu vice de futebol, negou esse tema. Mas o César trouxe, né, até recuperando aqui, que tem uma mudança na postura do Marquezin. Isso. O Marquezin inicialmente, e isso também foi muito divulgado, o Marquezin inicialmente disse que gostaria de ir para o Boca, mas que faria isso de uma maneira mais saudável possível. Agora ele... Ou foi o que vazou, né? Ou isso foi o que vazou lá atrás. A narrativa de quem divulgou essa informação. Ou isso. Ou sempre foi o desejo dele querer sair. Não, mas é que eu só posso dizer o que eu em cima da fonte que eu tenho, né, Wagner? Não tem problema. Por isso que eu tô aqui para fazer a outra leitura. Como é que eu vou dizer o que eu não sei?
Agora pode? Pode, tenho certeza que pode. Agora, com relação a... Porque para comprar a narrativa de dirigente dos dois lá tem um monte de gente. Tem. Inclusive compraram a narrativa, a torcida toda do Grêmio comprou a narrativa do senhor Luiz Soares, que meteu um gol e saiu assim, ó, pra torcida, dizendo, não, como é que é? Deixa falar, deixa eles falarem, é mentira. Aí sai um ofício e a moral vai lá pra bar das cuecas. É. E aí o Marquezinho agora teria mudado um pouco a conduta e teria dito que não quer mais jogar no Grêmio. Se ele não quer mais jogar no Grêmio, não vai mais jogar no Grêmio. Só que o Boca vai ter que conversar lá com o pessoal das finanças, lá, nosso contador, que... O meu diretor. O meu diretor, como é que tá isso aí? Nós não queremos matar as pessoas. Bota o Guerrinho pra negociar com o Riquelme. Ô, Riquelme. Entendeu? Então... Meu armador. Diretor, Manda os 2 milhões aí. então, vai ter que pingar um ali, vai ter que conversar. E o Grêmio já está trabalhando com outros nomes. E essa é uma realidade. Agora, também é uma realidade que o negócio não foi fechado ainda, né?